Embora essa não seja a primeira vez que Jane Foster seja apresentada como a poderosa Thor, ou mesmo a primeira mulher a receber a alcunha de Deusa do Trovão, a aclamada fase que inspira o novo filme de Thor merece ser um pouquinho melhor avaliada. Olá, sejam bem-vindos ao Throwback Thursday. Meu nome é André Freitas, eu sou um pagão nerd e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fase do Jason Aaron à frente dos quadrinhos do Deus do Trovão. Bom, para quem não está sabendo, o novo filme do Thor, Ana Raios é Trovão, acaba de estrear nos cinemas. Eu vi o filme ontem, mas pode ficar sossegado que eu estou gravando esse vídeo na terça, então é sem spoilers. Até porque eu estou aqui para falar dos quadrinhos e não do filme. Jason Aaron começou a trabalhar com o personagem em 2012, na revista Thor, o Deus do Trovão. E sinceramente é a melhor fase do personagem nas mãos do escritor, principalmente por causa dos maravilhosos desenhos do Esar Ribic. A história começa na Islândia, onde um jovem Thor comemora a batalha bem-sucedida contra um Jotun. A festa é interrompida quando um dos habitantes descobre o corpo destroçado que Thor logo descobre ser o de um deus além-mar. No presente, vemos Thor visitando um planeta desolado pela seca, atendendo às preces de uma jovem alienígena. Thor descobre que os deuses desse povo os abandonaram há séculos e resolve investigar o ocorrido. Mas o que ele encontra são deuses mortos e um cão de guarda que o faz lembrar do deus morto que um dia encontrou na Islândia. A primeira edição conclui com um Thor envelhecido em uma Asgard há milhares de anos no nosso futuro, onde o Deus Trovão enfrenta um exército de criaturas como o cão de guarda que o vimos enfrentando no presente. A melhor coisa dessa primeira fase, desenhada pelo Ribic, é a construção do Gorr, o carniceiro dos deuses. E a narrativa, que intercala histórias do jovem Thor, ainda indigno de portar o Mjolnir, do Thor do presente, que tem que lidar com as consequências do seu primeiro encontro com Gorr e tentar evitar que mais deuses sejam mortos, e do velho rei Thor, que continua enfrentando o carniceiro dos deuses no final dos tempos. Essa história é muito bem desenvolvida durante quase um ano da publicação original e foi compilada em 2 volumes, O Carniceiro dos Deuses e A Bomba Divina. A segunda fase de Thor, Deus do Trovão, apresenta os principais plots que permeiam toda a passagem de Jason Aaron na revista. O câncer de Jane Foster, o retorno de Malekith, a Liga dos Reinos, a apresentação da agente Ross Solomon, da S.H.I.E.L.D., e o presidente da Roxxon, Dario Wenger. Embora esses 2 arcos, o Amaldiçoado e os últimos dias de Midgard, não sejam de todo ruim, eles já não são tão bons quanto a primeira fase da revista. E eu tenho que dizer que daí pra frente é ladeira abaixo. Ao final dessa fase com Esad Ribic, Jason Aaron escreveu um dos piores quadrinhos que eu li nos últimos tempos, Pecado Original. Um crossover envolvendo vários personagens da Marvel fazendo uma lambança de retcons durante a investigação do assassinato do Vigia. O único motivo que me levou a ler essa história foi porque é durante ela que Nick Fury sussurra a famosa frase que torna Thor indigno de levantar o Mjolnir. Gorr estava certo. E é assim que começa a era da poderosa Thor. Com o Deus do Trovão indigno de levantar seu martelo, Jane Foster se tornou a nova Thor. E assim foi durante quase 3 anos. Inicialmente, sua identidade era um segredo para o leitor, e assim permaneceu por um bom tempo para Thor e para os deuses de Asgard. Malekith e Dario Wenger continuam como os antagonistas principais da série, embora Loki e outros vilões clássicos também apareçam. Thor, que acabou abrindo mão de seu nome por não se considerar digno do mesmo, agora exige que o chamem de Odinson. E em uma de suas primeiras aventuras sem seu martelo, tem seu braço decepado por Malekith usando seu próprio machado Jarnbjorn. Quando finalmente nos é revelada a identidade da poderosa Thor, também ficamos sabendo que toda vez que Jane Foster se transforma, ela acaba interrompendo sua quimioterapia, ficando cada vez mais próxima da morte. Eu vou ser bem sincero, até hoje li pouquíssimas histórias do Thor da Marvel onde Odin se comportasse minimamente como sua contraparte nos contos da Edda. Mas o Odin de Jason Aaron é uma das piores versões do Allfather que eu já li. Odin se comporta como uma criança mimada, tenta fazer com que a falsa Thor devolva o martelo e não enxerga um palmo à sua frente.
Nesse meio tempo, Freya se declara All Mother, mas quem acaba se tornando regente é seu irmão Ku, um irmão esquecido de Odin, criado pela Marvel. O próximo arco de histórias é a Guerra Shi'ar Asgardiana. Para quem não conhece, os Shi'ar são uma raça alienígena, geralmente associada aos X-Men, e essa fase extremamente descartável, ela só serve para introduzir o conceito de que Odin teve um relacionamento com a Fênix e que ela seria a verdadeira mãe de Thor. Na minha opinião, depois da primeira fase com Gorr, Thor, o Indigno, conta as melhores histórias do Deus do Trovão nas mãos do Jason Aaron. O mais recente encadernado da Panini traz a minissérie Thor Indigno, maravilhosamente desenhada por Olivier Coipel. Depois conta as histórias do Thor da Guerra e finalmente mostra a chegada de Mangog. Na sequência temos a morte de Thor. Uma história que seria muito legal se realmente entregasse o que promete. O sacrifício de Jane Foster para derrotar Mangog é muito legal. Thor segurando o corpo dela sem vida, tentando desesperadamente revivê-la, é fantástico. E o melhor momento da história é quando Odin a recebe no Valhalla. Tudo isso só para no final ele se juntar ao Thor e ressuscitá-la. E com isso acaba sendo só mais uma história irrelevante. O resto da série consiste basicamente na preparação para a Guerra dos Reinos, com Thor testando diversos martelos ridículos para substituir o Mjolnir, destruído por Jane Foster quando ela matou o Mangog, e a própria Guerra dos Reinos, que, embora divertida, é só mais um crossover massa véia com um monte de heróis saindo na mão, visitando os reinos, enfrentando gigantes, o Homem-Aranha fazendo piadinha e usando capacete. É divertido, é legal, é bem desenhado, mas é bom? Mais ou menos. A derradeira história da fase Jason Aaron é uma minissérie do Rei Thor, onde ele e suas netas enfrentam um Loki que aparentemente esqueceu tudo que ele aprendeu nos últimos milênios, e um Gorr ressuscitado simplesmente para que o Jason Aaron pudesse contar sua última história, ou que seria a história definitiva do Thor. O mais bizarro é que se você ler só as duas primeiras histórias, só o Carniceiro dos Deuses e a Bomba Divina, e depois ler o Rei Thor, você consegue entender a história. O que acontece? Você ignoraria toda a fase, todo o run dele, sei lá quantas páginas, acho que são 5 anos de história, e você consegue ler uma história menor e talvez até melhor. Resumindo, se você ainda não foi ver Thor Love and Thunder e quer saber quem é Gorr, ou se você viu o filme, gostou e quer saber um pouquinho mais sobre o personagem, leia Carniceiro dos Deuses, A Bomba Divina e King Thor. E da fase Thor Jane Foster, eu realmente não recomendo a Guerra Shi'ar Asgardiana e recomendo bastante Thor o Indigno. Mas no geral não tem nada de fantástico ou inédito da fase de Jason Aaron no Thor. A não ser que você conte a aberração chamada Paraíso, o 10º reino, o reino dos anjos, que foi onde a Angela, a irmã do Thor, foi criada. Eu realmente acho que ela estava melhor com o Spawn. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, já deixa o joinha aí embaixo. Comentem se vocês já leram essa fase, o que vocês acham da fase do Jason Aaron. E se inscrevam, que semana que vem eu estou de volta para falar sobre as diferenças e semelhanças do filme Thor Love and Thunder e essa fase do Jason Aaron. Até a semana que vem e que os deuses estejam com vocês.